Bem, bom dia pessoal. Estou aqui para gravar mais uma videoaula. E dessa vez nós vamos tentar gravar aqui a videoaula referente ao Excel 2007, certo? Que é uma ferramenta assim que, em relação à questão de concurso, cai muito. Tá? Então a gente vai ficar fazendo uma alternância aqui entre meu slide e umas planilhas já pronta, certo? Então assim, pra gente começar, a gente precisa ter uma noção geral dos conhecimentos relacionados ao Excel. É assim, toda vez que a gente abre o Excel, a gente chama ele de alguma coisa. Então a gente abre o Excel, criou uma planilha, salvou. O nome desse arquivo se chama pasta de trabalho, tá aqui ó, pasta de trabalho, que em alguns concursos cai, né? Perguntando se o Excel é uma planilha, é uma pasta de trabalho, um arquivo e tal. Então, o arquivo do Excel se chama pasta de trabalho. Todo arquivo que é salvo no Excel, ele fica com uma extensão chamada .xlsx, que é no caso do Excel 2007. No Excel, ele tem algumas planilhas padrão, certo? Que a gente pode chamar, tá aqui. A gente vai ficar vendo isso assim, ó. A gente vai ficar dando uma olhada na apresentação de slides, certo? E o arquivo que está criado, certo? Tá aqui, ó. Planilha do Excel. Certo? Então o que ele está dizendo? Que o Excel, por padrão, quando a gente abre, ele já vem com 3 planilhas. Está aqui, ó, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Certo? Essas planilhas podem se estender, tá? Então quantas planilhas eu posso ter dentro de um arquivo, né? Dentro de uma pasta de trabalho? 255. Certo? 255 planilhas. Aqui, ó. Então, por padrão, ele tem 3. E ele pode chegar até 255. Certo? E a gente já sabe que o Excel, ele pode ser trabalhado com... Vou abrir aqui uma planilha em branco. Pronto. Ele pode ser trabalhado através... Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma planilha. Certo? E ele tem marcações de coluna, tá aqui ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, e ele tem também as marcações das linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então eu tenho coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, linha 2, linha 3. E a interseção entre a coluna e a linha são esses quadradinhos aqui, ó, que eu tô clicando. Certo? Que é chamado de célula, tá? E quando eu clico, essa célula fica marcada, né? Que é esse retângulo mais escuro, que ele aí vai se chamar de célula ativa. Então você repara que entre os componentes aí da célula ativa, eu tenho uma alçazinha aqui, ó, que a gente vai trabalhar muito com isso aqui, certo? Então vou voltar para lá. Então nós temos aqui, ó. Então um arquivo, uma pasta de trabalho possui 3 planilhas como padrão e pode chegar até 255. Tem aquelas colunas que a gente foi mostrado, A, B, C, D. Ah, mas até quando é que chega? Então ele tem 16.384 colunas, representadas das letras A até a XFD, incluindo as letras K, W e Y. Então ele vai, e quando chega no Z, começa de novo. A, B, AC, AD, até chegar nas combinações X, F, D. E as linhas, nessa parte de trabalho do Excel, da versão 2007, possui 1.048.576 linhas. Quando você consegue preencher todas essas linhas,
você bota para uma outra planilha que eu vou ter mais 1.048.576 linhas, certo? E aquelas células que foram mostradas, elas têm, né, no seu preenchimento, como preencher ela, né, 32.767 caracteres. Ou seja, quando você começa a digitação aqui, exemplo, nessa planilha que a gente está, se eu começar a digitação aqui, eu posso inserir até aquela quantidade de números aqui dentro, ó, de caracteres, contando com os espaços. Ok? Bom, aí como é que trabalha o Excel? O Excel é uma calculadora, ela serve para poder facilitar a vida da gente, certo? Para que todas as operações que a gente insira na planilha nos retorne valores automaticamente. Então, dentro do Excel, a gente trabalha com operadores básicos da matemática, que são os operadores aritméticos. Então, a gente vai encontrar o asterisco, que representa a multiplicação, a barra, que representa a divisão, o sinal de mais, que representa a adição, o sinal de menos, que representa a subtração, e o sinal de circunflexo, né, que representa a exponenciação, que tem uma ordem cronológica para poder ser resolvido. Além daqueles operadores, a gente também encontra os operadores lógicos, que é sinal de maior, sinal de menor, maior que, menor que, diferente, que são operadores de comparação. Aí nós temos também o sinal de concatenação, que é esse comercial. Com o que seria um concatenar? Seria a junção de células, certo? E a gente também possui alguns operadores que trabalham com dois pontos e ponto e vírgula, né? Quem já fez algum curso básico de informática conhece. Então aqui, por exemplo, se eu tenho A1, dois pontos, A2, quer dizer, A1, dois pontos, A5, quer dizer que eu tenho que fazer alguma operação juntando o que está entre A1 e A5. Se eu estou usando ponto e vírgula, ele só utiliza as duas referências que estão aqui. Vamos ver alguns exemplos aí mais na frente, tá? E aí o Excel ele trabalha com, eu já estou mostrando aqui porque quando chegar na parte do Word já fica mais fácil. Então no Excel ele trabalha com guias, certo? Pode ser chamado também de faixa de opções, tá? Que são isso aqui, ó: guia início, guia inserir, guia layout, guia fórmula, guia dados e assim vai. Cada guia possui uma caixa de opções, os grupos, né? Então aqui eu tenho a guia início, tenho o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número, grupo células e assim vai, certo? E cada grupo tem os seus botões, ó, que se chama de comandos. E daí a gente vai trabalhar nossas atividades aqui de Excel com essa tabela que vocês estão vendo aqui. Então vocês estão vendo essa tabela aqui. Essa janela ela possui esse botãozinho aqui que se chama botão do Office, que substitui o arquivo, né? A gente clicava lá em arquivo, iniciar, arquivo novo, arquivo salvar como, transformando nesse botãozinho aqui, ó, certo? E do lado dele tem a barra de ferramentas de acesso rápido, que é composta pelo salvar, o desfazer e o refazer, certo? Então nós vamos trabalhar com essa planilha, tá? A planilha já está pronta aqui, ó. Então todos os exemplos que são dados lá no slide, a gente vai fazer os testes nessa planilhazinha que já está pronta aqui, ok? Ó, como primeiro exemplo, nós temos assim, ó, temos aquela planilha que foi mostrada e a gente tem aqui 5 exercícios para fazer. Aí como é que a gente resolve? Ó? A primeira está resolvida. Então diz o seguinte:
Se eu selecionar uma célula vazia qualquer e digitar B2, o asterisco que nós vimos anteriormente, que é o sinal de vezes. Então será o que? B2 vezes B3. E pressionar a tecla Enter. Qual o resultado que vai aparecer? Certo? Então nós vamos ver lá, ó. B2 vezes B3. A gente viu lá na planilha anterior que B2, ó, B2 vezes B3, ó. Então B2 é 3, B3 é 5, certo? Ou seja, no exercício aqui ele está dizendo que é 3 vezes 5, que é igual a 15. Não tem segredo. Só que como não vai ter computador na frente de vocês para a resolução dessas atividades, basta você fazer a substituição da referência que está te dando pelos números que estão sendo exibidos. Ó, na segunda questão diz assim: C1 mais C2 vezes C3 mais C4. Simples. Porém, a gente está vendo aí que ele é composto por dois operadores matemáticos, aritméticos. Então a gente vai seguir a regra da matemática. Qual seria a regra da matemática? Primeiro, calcula-se o que tem multiplicação e divisão, depois calcula-se o que tem soma e subtração. Então aqui nesse caso, ele vai substituir, você vai substituir todos os valores, C1 mais C2 vezes C3 mais C4, todos os valores dessas células, vai resolver primeiro C2 vezes C3, o resultado vai ser somado com os outros dois, certo? E aí, se nós fizermos aqui essa resolução na planilha, qualquer lugar, ó, igual C1 mais C2 vezes C3 mais C4. Então nós estamos fazendo aqui uma fórmula que tem dois operadores aritméticos, certo? Detalhe, vocês estão reparando que nessa fórmula está sendo colocado o sinal de igual no início. Por quê? Para diferenciar caracteres de fórmula. Tá? E cada vez que você vai colocando aqui as células, ele vai selecionando as que fazem parte. Ó. Então eu dei um Enter e o resultado é 14. Tá? Por quê? Se nós pegarmos aqui C2 vezes C3, dá quanto? C2 vezes C3. 4 vezes 2, 8. Certo? 8. Aí ficou assim, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. Ok? E assim sucessivamente, ó. D2 mais D4 dividido por A3. Resolve-se primeiro D4 dividido por A3, certo? E depois soma-se pelo D2. Na quarta questão, eu tenho C1 exponenciação C2. É equivalente a 2, ou C1 elevado a C2. Certo? Que é a exponenciação. E aqui, o fim, eu tenho C1 vezes C2 e exponenciação com C3. O que se resolve primeiro aqui, Marquinhos? Primeiro exponenciação, depois multiplicação ou divisão, e depois soma e subtração. Então aqui vai ficar C2 elevado a C3. O resultado daqui é multiplicado pela C1. Aqui tem um gabarito, caso você tenha feito em casa. E a gente encerra essa videoaula de hoje aí com essa frase: o segredo é cair 7 vezes e levantar-se 8. Paulo Coelho.